Olá, eu sou a Juliana. Eu vou apresentar o trabalho em andamento, que é o estudo da interação entre líquidos iônicos e a proteína lisozima em meio aquoso, feito com meu colega de trabalho, o Luiz Fernando, e também o meu orientador, Leandro Barbosa, do Instituto de Física da USP. Então, inicialmente, o que são líquidos iônicos? Eles são sais que possuem baixa temperatura de fusão, isto é, tipicamente abaixo de 100 graus Celsius, eles estão no estado líquido. Eles possuem boa estabilidade térmica, química e eletroquímica. Eles são bem versáteis, são ditos como não tóxicos e não agressivos ao meio ambiente. O líquido iônico, que será utilizado aqui em específico, é o anel, ele possui um anel imidazol e também 14 carbonos em uma cadeia carbônica. Por conta dessa versatilidade que os líquidos iônicos possuem, eles são aplicados em várias áreas do conhecimento. E também por conta disso, nós acreditamos que é importante saber como ele interage com moléculas de interesse biológico. Então, essa análise será feita, aqui nesse caso, com a proteína lisozima, que o mais importante para a gente é que possui 6 triptofanos, por conta da primeira técnica experimental, que é a fluorescência. Então, a fluorescência será analisada através do espectro de emissão dos triptofanos. Nós vamos discutir essa interação através das diferenças que ocorrem nesse espectro de emissão conforme eu adiciono o líquido iônico na minha solução. A segunda técnica experimental é o espalhamento de raio-x a baixo ângulo, ou SAX, que ao incidir, então, raio-x sobre a minha amostra e ela espalhar esse raio-x, eu tenho informações sobre a estrutura do meu sistema. Aqui nessa parte inicial da análise, será utilizado o gráfico de Kratky. Uma proteína que tem forma globular no seu estado nativo, ela apresenta um gráfico com essa curva em forma de sino. Uma proteína completamente desnovelada tem essa cara completamente diferente da curva preta. Então, começando com os resultados de fluorescência, aqui a fim de comparação, nós utilizamos o sulfactante TTAB, e ele foi escolhido por conta da cadeia carbônica dele. Ele possui também 14 carbonos nesse componente apolar, assim como o líquido iônico. Então, as diferenças do espectro em ausência e em presença de líquido iônico e sulfactante têm esse comportamento. Inicialmente, quando eu adiciono um pouco de líquido iônico, há um aumento da intensidade de fluorescência e depois uma grande diminuição dessa intensidade. No caso do sulfactante, ocorre o oposto. Conforme eu adiciono o sulfactante, há um grande aumento da intensidade e depois, para concentrações maiores, uma pequena diminuição. Agora, os resultados de Sachs, nós temos que inicialmente, em ausência de líquido iônico, a proteína tem aproximadamente essa forma globular no seu estado nativo. Conforme eu adiciono líquido iônico, essa estrutura é perdida, o que então indica um desnovelamento da proteína. Com o sulfactante TTAB ocorre algo semelhante. A proteína inicialmente uma forma mais globular e conforme eu adiciono o sulfactante, essa estrutura é perdida, também indicando um desnovelamento, porém bem menos intenso do que no caso do líquido iônico. Então, concluindo e juntando as informações, eu vi através da fluorescência que existe interação entre o líquido iônico e a proteína, porém, eles mostraram um comportamento bem diferente se comparado com o sulfactante, mesmo eles possuindo a mesma parte apolar, o que pode indicar a importância da parte polar ou do anel imidazol para aquele efeito de supressão da fluorescência. As duas também promoveram o desnovelamento da proteína. É conhecido na literatura que sulfactantes promovem o desnovelamento da proteína. Para os próximos passos, nós temos que entender melhor como que ocorre essa interação, qual que é essa diferença, e também descrever melhor qual que é a estrutura que é formada do complexo proteína-líquido iônico. Isso será feito com uma análise mais profunda dos dados de Sachs.
Queria agradecer a sua atenção e também de todos os laboratórios que promoveram, que cederam seu espaço físico para fazer essas medidas, também as agências de fomento que possibilitaram esse trabalho, ao Instituto de Física, aos meus colegas de trabalho do grupo e também ao meu orientador Leandro. Muito obrigada.